Porque eu tinha que simular que eu estava fazendo o ato fúnebre de uma pessoa que se suicidou. E ele fez de propósito, com certeza, né? Porque ele escolheu ali. Mas eu sei também que Deus estava me preparando para um grande ministério, que Deus estava me preparando para algumas coisas. E eu fiz um casamento até hoje, pastor, mas eu já fiz não sei quantos atos fúnebres, foram muitos. Mas, irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é que depois de muito tempo chorando e pedindo para Deus me dar a palavra, o Senhor me deu um sonho, a resposta. Um homem se jogava do 20º andar de um prédio e no meio do caminho ele se arrependia e pedia perdão para Deus. Só que ele chegou lá no térreo e infelizmente ele já estava morto. E Deus falou no meu coração: você não sabe o que pode acontecer na vida de uma pessoa entre o 20º andar e o térreo. Verdade, Senhor. O que o Senhor falou para mim hoje, irmãos, e que eu levo isso para a minha vida, para toda a eternidade, enquanto Jesus voltar ou eu for voltar para Ele, é que eu não vou jamais olhar para alguém, para a vida dele, para o que ele fez ou faz ou continuou fazendo, e lançar uma sentença de morte, de inferno para ninguém. Porque no último suspiro de vida, a pessoa pode não ter falado para você, a pessoa pode não ter falado: eu aceito Jesus, vem aqui. Mas o que ela sentiu dentro dela, só Deus pode dizer. Então, a morte não é o fim, porque pode parecer o fim para nós, mas o Senhor sonda o coração e esquadrinha a mente, e Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e Ele pode fazer tudo. Então, essa palavra venha como conforto no coração da família Moriá, né? Infelizmente eu não pude estar aqui, estava num congresso, trabalhando, eu e meu marido. Pastor Marcos, dá um salve aqui, Pastor Marcos, meu companheiro de ministério também. E nós estávamos servindo a Deus, trabalhando numa clínica de recuperação de dependentes químicos. E quando eu tive notícia, eu já estava entregando a passagem para o motorista. Ainda pedi para a pastora Tati, falei para ela: se a senhora quiser eu volto, né? E aí ela me abençoou, eu fui, e sabia que vocês estavam em excelentes mãos, claro. E estive lá, orando, clamando, né? E ministrando sobre isso que a gente está falando aqui agora, entregando para vocês. Então acalma o coração, porque só Deus sabe, só Deus sabe. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E dito isso, então, eu quero passar para aquele fogo, para aquela palavra que queimou. Quem quiser e puder, em reverência à palavra, coloca assim em pé. Nós vamos ler 3 versículos, irmãos. Os 2 primeiros estão em Josué. Josué que está lá depois de Deuteronômio. Josué 6. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Josué 6, nós vamos ler o versículo 3. Todos acharam? Alguém precisa de ajuda? Levanta a mãozinha. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 7 dias. Aí depois você vai lá no versículo 20 do mesmo capítulo. Gritou o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado e o muro caiu, e o povo subiu para a cidade. Cada qual atacou a cidade de onde estava e a tomaram. Podemos assentar, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Mateus 8, vou falar de Mateus 8. Tem a passagem, sabe aquela passagem muito antiga, muito conhecida, muito ensinada, da tempestade que Jesus acalma. Ela se repete em Marcos e Lucas, mas eu gosto especialmente da forma como Mateus apresenta. Porque ao contrário de Lucas e Marcos, Mateus, ele coloca as coisas no prisma que mostra para mim e para você que quando vem uma tempestade, primeiro ele acalma quem está dentro do barco, depois ele para a tempestade.
Porque a palavra diz lá em Marcos que ele virou para os discípulos e falou: poxa vida, mas eu estou aqui, vocês não têm fé? Que homens de pouca fé. Depois de tratar com os discípulos no barco, aí sim ele vira e acalma a tempestade. Pode conferir lá, Mateus 1. Diferente de Lucas e Marcos, que inverte essa ordem, né? Marcos e Lucas invertem. Eles dizem que primeiro o Senhor Jesus acalmou o mar, depois deu uma bronca nos discípulos. Mas Mateus trouxe para mim algo que eu, e aí com isso eu não estou dizendo quem é que está certo e errado, foi uma leitura de cada discípulo, né? Cada apóstolo fez uma leitura daquele momento, mas para mim, ao meu coração e para essa noite, o Senhor vai primeiro tratar no coração de vocês. Aleluia. Tem coração aqui precisando de tratamento além do meu? Aleluia. Tem que ser além do meu, eu não posso estar sozinha nisso. Glória a Deus. Então levanta sua mão e fala comigo: Senhor, eu quero que o Senhor venha tratar o meu coração nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ele vai tratar primeiro o seu coração, e aí depois ele vai ver as tempestades. Sabe por quê, irmão? Se a gente for olhar de alguma forma, isso não está errado. Se eu tiver um incêndio na minha casa, eu vou primeiro tirar quem está dentro, para depois pensar em apagar o incêndio, amém? Amém. Então Deus, ele vai olhar para você e ele vai ver as tempestades que você está enfrentando hoje, mas ele vai primeiro tratar o seu coração, ele vai tratar a sua emoção, ele vai tratar todas as suas dores, os teus traumas. Depois, aí ele vai olhar para a tempestade e vai falar: sai daqui, acalma. Aleluia. Entende, queridos? Mas para isso você tem que crer nesse Deus que cuida do seu coração. Porque se você tirar da mão dele, ele não vai cuidar. Então hoje, quem está disposto aqui a dar o coração para o Senhor? Aleluia. Só vi 2 mãos levantadas. Meu Deus. Agora melhorou. Amém, Jesus. E aí, queridos? Você está esperando Deus falar hoje? Está esperando uma revelação? Aleluia. Uma profecia? E se Deus não fala? Como que a gente fica? Algo já aconteceu de vocês pedirem e Deus não falar? Como que a gente fica quando a gente pede: Senhor, fala comigo, me dá uma revelação, olha o novelo de lã, olha a graminha, não olha a graminha, seca a graminha, olha. Quantas vezes eu fiz essa oração? E eu vou falar que raramente a graminha molhou com você. Mas você veio atrás de profeta? Tem profeta aqui todo domingo, toda terça, toda quinta. Aleluia. Tem profeta aqui. Mas antes e acima e apesar de tudo, tem palavra. Aleluia. Tem palavra, irmão. Tem palavra. Quem está com a Bíblia de papel aí? Levanta a Bíblia de papel, irmão. Sabe por quê? O seu smartphone pode pifar, acabar a bateria, pode dar pane nele, pode travar, mas a tua Bíblia de papel está na tua mão. Amém? Eu uso Bíblia de smartphone também. Mas lembre disso, quando você sair da tua casa para vir para o culto, pega essa que não falha, que não vai descarregar a bateria, para você poder manusear a palavra. E aqui, irmão, aqui tem profecia, aqui tem revelação, aqui tem instrução, até quando não tem profeta para falar. E olha lá que tu tem profeta para falar nessa Aleluia. casa. Mas hoje nós vamos falar da palavra. Amém? Então diz assim em livro de 2 Crônicas, capítulo 20: crê nos seus profetas e prosperareis. Crê nos seus profetas e prosperareis. Crê nos seus profetas. Crê no pastor Caio. Crê na pastora Tati. Crê no pastor Reinaldo. Crê na pastora Liliane. E para a honra e glória do Senhor, agora temos eu e meu marido aqui ajudando nessa seara. Tem pastor na casa. Tem profeta na casa. Crê nos seus pastores. Você escolheu esses pastores aqui. Então crê neles que você vai prosperar. E eu não estou falando de dinheiro no bolso. Tudo que você pegar para fazer vai ser bênção. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra de hoje, irmão, é mexa-se. A profecia para você hoje é mexa-se. Mexa-se, levante-se do seu lugar e mexa-se. Quando a igreja se movimenta, irmão, o inferno recua. Quando a igreja avança, o inferno recua. Quando você se movimenta, o diabo foge, porque resistir ao diabo. Você não pode recuar diante dessas tempestades, diante das lutas. Se movimente, avance, porque as circunstâncias vão mudar.
E as lutas não vão te parar, as lutas não vão impedir você de alcançar. Aleluia. Porque nós lemos aqui, aqueles homens ouviram o comando de um líder, ouviram o comando de Josué e se movimentaram, e se mexeram, e foram e marcharam, e conquistaram. E conquistaram, irmãos. Versículo 20: cada um conquistou, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Marcha, igreja. Marcha, igreja. Aleluia. Marcha. Se eu pudesse dar um nome para esse sermão hoje, eu diria: se reposicione. Se reposicione. Porque muitas vezes a gente se acomoda naquele lugar. Sabe aquele colchão que você dorme e faz um buraco? E você está tão acostumado que você deita ali naquele buraco. Se você tentar se mexer, você já fica incomodado. Vira o colchão. Vira o colchão, irmão, e se reposiciona. Dá trabalho, mas você vai conquistar, queridos. Você vai conquistar. Mas infelizmente, o que nós temos visto, onde andamos, seja em outras igrejas, em congressos, no nosso serviço, na nossa vizinhança, nós temos visto pessoas com discursos ensaiados para justificar por que não estão avançando, por que não estão marchando, por que não estão fazendo. Ai, porque Deus conhece o meu coração. Quem já ouviu isso? Ele conhece mesmo o seu coração. Isso te assusta ou te consola? Para pensar, irmãos. Pega a Bíblia, alinha o que está no seu coração. Te assusta ou te consola saber que Deus conhece o seu coração? Aleluia. Te assusta ou te consola saber que Deus conhece os teus pensamentos, as suas motivações, as suas inspirações, os motivos pelo que você quer fazer ou deixar de fazer alguma coisa? Te assusta ou te consola? Então, queridos, o seu discurso está certo. Deus conhece o teu coração. Então, se você está procrastinando, se você está parado numa zona de conforto, você não está na zona de conforto, você está na zona de confronto. Porque quem está em conforto com Deus, está em confronto com o diabo. Vigia o seu coração e as suas intenções. Tem outra. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe mesmo. Inclusive, Ele sabe todas as nossas desculpas esfarrapadas que a gente usa para fazer o que não deve, ir onde não deve, aceitar o que não deve e não fazer o que deve, não ir onde deve, não fazer o que deve, não falar o que deve. Essa é a realidade desse discurso de que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe, irmãos. Ele sabe. Às vezes Ele sabe o que nem a gente sabe. Eu vou lhe dar um conselho, queridos, em nome de Jesus. E tome isso para a sua vida como uma palavra profética do Senhor. Começa a orar. Senhor, traz na minha memória. Senhor, traz na minha memória o que eu preciso melhorar, o que eu preciso me arrepender. Porque às vezes, irmãos, nós somos vítimas de algumas coisas. Queridos, isso é muito sério. Às vezes nós somos vítimas de coisas, circunstâncias, pessoas que nos esmagam tanto, nos ferem tanto, nos machucam tanto, que nós usamos esse discurso para deixar de servir a Deus. E o Senhor sabe disso, irmãos. Mas chega uma hora, querido, que a gente tem que virar a página. Você está machucado? Vem para o hospital. Aqui tem abrigo, tem cura, tem restauração, tem reparação. Aleluia. Porque alguém doente em casa vai morrer. Vai morrer, irmãos. E tem dores, tem ferimentos que são tão profundos que a gente vai sangrar até morrer. Vai sangrar até morrer. Mas sabe, irmãos, a má notícia é que o Senhor não vai ficar com peninha da gente. Não vai. Não vai. Eu tenho certeza que se tivéssemos tempo e oportunidade de chamar pelo menos metade da igreja aqui para dar um testemunho de quanto já foi esmagado, maltratado, ferido, humilhado, perseguido. Meu Deus do céu! Mas sabe, irmãos, em tudo isso somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Porque tudo isso é credencial para mim. Tudo que me esmagaram é credencial para mim. E tem que ser para você também. Tem que ser credencial para Deus. Meu Deus, irmãos. Irmãos, uma cicatriz. Presta atenção, pastor Jair. Uma cicatriz fica mais
machucado. Pega uma cicatriz que você tem ali, você vai ver que a pele da sua cicatriz é mais grossa. É mais difícil. É mais difícil. Então ama essa cicatriz. Ama. Eu vou pra cima. Eu quero ver me machucar de novo. Não vai. É isso que você tem que fazer com a dor que imputaram em você. Meu Deus. Não vamos ficar em casa lambendo nossas feridas. Não vamos. Não vamos. Em nome de Jesus. Oh, vai dando glória. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, maravilhoso, poderoso, grandioso. A última frase de discurso. É no tempo de Deus. Aleluia. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus, sim. Vamos ver o tempo de Deus? Se quiser abrir a Bíblia, fique à vontade. 2 Timóteo 4:2. Vamos lá para o tempo de Deus. Tempo de Deus, Adriano. É só no tempo de Deus. Amém? Gente, não é para fazer nada fora do tempo de Deus. Amém? Todo mundo concorda? Amém. Vocês estão tristes, magoados? Pelo amor de Deus. Fala que vocês me amam, vocês me amam. Amém? Então fala, te amo, pastora. Já deu ruim pra mim. Deu ruim pra mim. Eu só ouvi meus filhos. Alguém muito ungido, lê pra mim bem alto com voz de trovão. 2 Timóteo 4, do 2 ao 4. Pode ir, pastor. Vai. E pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Redargas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Em tempo e fora de tempo. Qual é o tempo de Deus? Todos. Amém? Vocês leram? Nem foi eu que li, hein? Em tempo e fora de tempo. Em que tempo que eu tenho que fazer a obra, pastora? Todo o tempo. Em tempo e fora de tempo. É no tempo de Deus. De hoje em diante, você nunca mais vai ouvir essa palavra da mesma forma. É em tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Mas não acaba aí, porque Deus é perfeito. Vamos para o Antigo Testamento? Deuteronômio 6:7. Abre pra mim, por favor. Aleluia. E a igreja continua dando glória. Vamos lá. Somos responsáveis. Como que é? Glória, glória a Deus. Somos responsáveis, a chama não vai se apagar. Então continua dando glória aí. Aleluia. Vamos cantar, irmãos. Igual os gritos. Deuteronômio 6, versículo 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Pera. Volta lá. Quando que é para fazer isso? Quando estiver sentado em casa, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É só quando estiver sentado em casa, tá bom? O tempo de Deus é esse. Se não sentar em casa, não fala. Ah, mas também andar no caminho? Ah, se estiver andando em algum caminho, também é tempo, tá bom? Deu para entender? É todo o tempo. Todo o tempo você tem que fazer a obra de Deus. Todo o tempo você tem que fazer a obra de Deus. Não importa os seus ferimentos, não importa o seu sofrimento, a obra de Deus é para ser feita com excelência, com pontualidade, com gratidão, com reverência e obediência, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Então o tempo é agora. Todos concordam comigo? Amém? O trabalho é nosso, amém? Quem que derrubou a muralha? Alguém foi lá dar uma marretada na muralha? Pegaram picareta? Você viu? A palavra não está dizendo isso, irmãos.
Lá em Josué 6 inteiro, não dá para ler, porque senão a gente perde no horário. Josué inteiro, capítulo 6, o livro todo, vai dizer que Deus virou para Josué e falou assim: pega o povo e vai marchar em volta da muralha. E aí tá lá, né? Aí pega a trombeta, toca a trombeta, aí senta, levanta, uma hora dá a volta em silêncio, depois dá várias voltas gritando. O fato, depois você vai lá e lê, tá bom? Josué 6. O fato, queridos, é que não foi um deles que deu assoprou uma pedra. Quem derrubou foi Deus. Mas quem marchou foi eles. Marcha, igreja. Qual é a sua muralha nessa noite? Qual é a muralha que você precisa derrubar? Quais são os impedimentos da sua vida? Qual é o gigante que você tem que derrubar? Nós vamos falar agora sobre esse menino gigante. Davi. E aí também, se quiser anotar, lembra que eu falei, né? Traz caneta e papel. 1 Samuel 16, 1 Samuel do capítulo 16 até o capítulo 31, são 15, 16 capítulos. Nós vamos conhecer um Davizinho, que ele era só um pastor. Só que não era pastor de uma igreja, ele era um pastor de ovelhinha do pai. Ele era só um pastorzinho esquecido na mesa. Ele ficava lá atrás das ovelhas malhadas. Ele foi esquecido ali. E ele ficava lá cuidando. E ele não era soldado, ele não era guerreiro, ele não era do exército, ele era só um filho esquecido mesmo. E aí Deus olhou para ele e falou: Samuel, vai lá e unge esse homem, ele vai ser rei. E aí todo mundo conhece a história. Quem não conhece a história? Tem alguém que não conhece a história? Então eu contextualizo. Então Samuel chegou lá na casa de Jessé e traz um filho, traz 2 para 3, não tem aqui, não é nenhum de vocês, tem mais alguém? Traz lá aquele doido lá, tá lá, esquecido, ninguém lembra dele. Trouxe, ungiu. Mudou alguma coisa na vida de Davi? Não mudou nada. Ele continuou pastoreando as ovelhinhas do pai dele. Só que aí, irmãos, quando ele recebeu essa unção de ser rei, e ninguém deu data para ele, faz o seguinte, aqui você vai ser rei no dia 8 de dezembro de 220. Não, ele só sabia que ele tinha recebido uma unção. Quando que isso ia acontecer, ele não sabia. Você sabia quando que ia acontecer o dia que você recebeu o chamado de missões? Não sabia, e nem eu, né? Entende, queridos? Então, o que aconteceu com Davi? Continuou pastoreando as ovelhinhas. Só que, com a unção veio mais responsabilidade. Com a unção veio mais tarefa. Agora ele não só pastoreava, agora ele virou garoto de recado do pai, ele virou iFood dos irmãos. iFood, porque ele levou comida para os irmãos. O pai dele falou: Davizinho, vai lá, leva comidinha para os seus irmãos e me traz o recado. Ele virou garoto de recado do pai, ele virou iFood dos irmãos, e de repente ele estava tocando para expulsar demônio do rei. E ainda assim, como se tudo isso não bastasse, ele se ofereceu para matar o gigante. Um baixinho que nunca tinha pego numa espada. Ele se ofereceu para matar um gigante. Ele era o último da fila. E ele se ofereceu para pôr a cabeça a prêmio, para fazer algo que ele não foi convocado, não foi convidado, não foi nem insinuado. Ao contrário, quando ele apareceu lá, que ele foi perguntar: o que está acontecendo aqui? Os irmãos ainda humilharam ele. Eu sei que você está aqui, você está querendo se aparecer. Você é um exibido, você está querendo se aparecer. Foi ou não foi? Foi isso que os irmãos dele falaram: você quer se aparecer. Porque ele estava perguntando o que estava acontecendo ali. Pois ele se apareceu tanto, irmãos, que ele tomou posse de uma ousadia, que ele falou: é em nome do Senhor dos Exércitos que eu vou. Aleluia. E ele venceu um gigante que nem era dele. Ele venceu um gigante que nem era para ele, mas era para o povo de Deus. E ele falou: estão mexendo com o meu povo. Eu sou o seu povo, irmãos. Vocês são o meu povo. Eu vou lutar pelos gigantes que estão tentando derrubar vocês. Porque se derrubar você, está derrubando a mim também. Meu Deus. Enquanto a gente não entender que nós somos uma unidade, e que qualquer gigante que se levantar contra mim é contra você, e vice-versa, a gente não marcha, a gente não cresce. Nós não podemos lutar nossas guerras interiores, exclusivas, irmãos. Não podemos e não devemos. Querido, não tenha
vergonha de se oferecer para matar gigante aqui nessa casa. Não tenha vergonha de se oferecer para matar gigante na casa de Deus. Davi se ofereceu para matar um gigante, bichinho desaforado. Mas só que ele não se ofereceu para ser general. Ele não se ofereceu para pegar o lugar do Saul. E olha lá que Saul ainda falou, tá, mas pega aqui minha roupinha. Não, ele se ofereceu para pôr a cabeça dele a prêmio. Ele se ofereceu para morrer pelo povo dele. Mas ele tinha uma coisa, irmãos, que nós precisamos aumentar em nós, que é a fé. Aleluia. A fé e a humildade. Não tenha vergonha de falar, pastores, eu quero matar um gigante aí, manda um gigante para mim. Não faz parte do meu escopo, né? Ó, não danço, mas eu posso costurar a roupa delas. É um exemplo, tá bom, queridos? Vocês têm que matar os gigantes uns dos outros, porque nós aqui somos uma família. Antes de ser essa família Monte Moriá, nós somos família de Jesus Cristo, amém ou não amém? Entenderam, queridos? Então o meu gigante é o seu gigante e vice-versa. Então eu me coloco na brecha e falo, Senhor, eu quero matar o gigante do Davi. Eu quero matar o gigante do pastor Caio. Eu quero matar o gigante do Marcos, que é lá da Vila da Lila, outra denominação. Mas nós somos da mesma família. E vamos lutar um pelo outro. Porque a partir desse momento, irmãos, quando a gente tiver esse entendimento e começarmos a marchar, a se mexer dessa forma, nós vamos saquear o inferno. Nós vamos saquear o inferno. Isso aqui vai ficar pequeno para o que Deus vai fazer nesse lugar. Mas nós precisamos nos avivar, nos reposicionar. Se reposicione, igreja. Oh, meu Deus. Ora, checa. Não tenha vergonha, irmãos. Não tenha vergonha de se reposicionar. De pedir para matar o gigante. Só tenha vergonha se for para querer ser mais, ser maior, ser mais famoso, aparecer mais. Aí sim é melhor ter vergonha, cuidado, porque o orgulho antecede a ruína. Deus resiste à soberba. Então nós precisamos matar gigante um do outro e se unir. Às vezes o gigante é tão forte, irmãos, que a gente precisa se unir. Mas eu quero ver. Eu quero ver diabo de pé. Com essa igreja unida, eu quero ver. Esse diabo de pé contra essa igreja. Eu quero ver. Eu sei o Deus que eu tenho crido. E eu mesmo de vocês. Então marcha com a gente. Se coloque em pé em nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos nos movimentar e essa muralha vai cair. Nós vamos marchar e essa muralha vai cair. Essa muralha vai cair. E nós vamos testemunhar um milagre. E não é porque eu estou falando, porque alguém está falando, é porque a Bíblia está falando. É porque o Senhor quer isso para nós. Querido, querida, você pegou sua bolsinha hoje. Os meninos pegaram as suas carteiras, saíram de casa. E eu acredito que todos vieram aqui de livre e espontânea vontade, amém? Glória a Deus. Você escolheu esse Josué para liderar vocês. Você escolheu o pastor Caio, pastor Tati, pastor Rinaldo, pastor Eliane. Vocês escolheram esse Josué. O povo de Deus, quando atravessou o Jordão e foi rodear aquelas muralhas, eles eram liderados por Josué. O que Josué disse para ele fazer, eles fizeram. Eles obedeceram ao líder deles. Eles rodearam aquilo. Josué foi boca de Deus. E aqueles homens ouviram a voz de Deus através dos seus líderes. Muitas vezes, irmãos, Deus vai falar com vocês no individual, dentro do ouvido de vocês, no coração de vocês. Algumas outras vezes Deus vai levantar profetas que vai vir não sei da onde e vai falar, filha, o Senhor manda te dizer assim, assim. Mas outras vezes o profeta vai ser o seu pastor aqui. Outras vezes vai ser a casa de Deus onde você escolheu congregar. E se você não aceitar os seus pastores como líder, você não vai conseguir viver muralhas caindo de acordo com a palavra de Deus. E hoje, irmãos, nós vamos levantar um clamor. Avança sem medo. Sabe por quê, igreja? A palavra diz em 2
e falou assim: essa guerra não é sua, é minha. Essa guerra não é vossa, é do Senhor. Então, querido, o trabalho é seu. Vão vir guerra, mas a guerra não é sua. O trabalho é seu, mas a guerra é do Senhor dos Exércitos. Entende isso, querido? Você entende o segredo espiritual de tudo isso que está sendo liberado sobre a sua vida? Não deixa que isso seja só mais uma noite. Não deixa que isso seja só mais uma palavra entrando e saindo do teu ouvido. O trabalho é teu, mas a guerra é dele. O trabalho é teu, a guerra é dele. O trabalho é teu, a guerra é dele. O trabalho é teu, a guerra é dele. Ele vai lutar por você. Ele vai guerrear por você. Aleluia. A palavra diz assim, pastor. Não sei onde está. Vou ler. E o Senhor disse assim: os campos estão brancos, mas não tem trabalhador. Rogai por trabalhadores. E eu não sei se você sabe, mas essa palavra no hebraico, ele fala equibalo. Equibalo, meus queridos, significa um envio permanente. Quando Jesus foi expulsar os demônios do Gadareno, Jesus falou equibalo para aqueles demônios. A palavra equibalo, ela carrega nela um sentimento de que você não pode voltar atrás. Porque quando Jesus fala rogue para que Deus envie trabalhadores, em equibalo é para que envie trabalhadores que não saiam mais. Quem aqui vai atender o equibalo do Senhor? Quem aqui vai atender? Aleluia. Fecha os teus olhos. Equibalo do Senhor. Aleluia.
dia conversando com, acho que eu estava conversando com o pastor Caio. Querido, quando você dá vazão para a sua vida espiritual, o mover sobrenatural do Senhor acontece. Eu creio que o sobrenatural do Senhor aconteceu nessa noite. Eu quero que você permaneça. Permaneça, porque o inimigo, ele tem sido usado para desviar o povo de Deus dos caminhos. Ele vai colocar barreiras, dificuldades, mas tenha em mente esta palavra que foi liberada nessa noite, que o Senhor é poderoso. O diabo já é um derrotado, o diabo já é um falido. Nada na sua vida é falido como o mundo tem pregado, porque vive o Senhor nesse lugar e vive o Senhor em você. O Senhor é maior do que todas as nossas adversidades, e o que você está vivendo neste momento não diz quem você é, porque você é servo do Deus Altíssimo, do Deus vivo, todo-poderoso. E muitas vezes não entendemos o que passamos, mas o Senhor lá na frente, Ele se revela a nós. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém, queridos. Antes de você se assentar, dê um glória a Deus bem forte. Amém? Eu vou ser breve. Nós vamos orar pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos. Nós vamos dar os nossos pecados aqui. E nós vamos saudar algumas vidas que estão aqui, amém? Que nós não consideramos como visita, pelo menos no meu coração, eu não os considero como visita. Considero como irmãos que se separou em algum momento. Aleluia. Mas não considero-os como visita. Eu queria louvar a Deus pela vida da irmã Sandra, que está aqui nessa noite, que veio nos visitar. Eu quero louvar a Deus pela vida da Marisol, do Marcelo. São pessoas que nós amamos demais. Amamos demais. E eu fico muito feliz, estou muito contente nessa noite. Confesso que meu coração está bastante feliz, porque são pessoas que nós amamos. Congregamos juntos. Eu, no início da minha vida ministerial, como eu falei para a irmã Eliane, né? A Marisol, a irmã Marisol é a irmã da irmã Eliane, então foi a família que me acolheu quando eu me converti, e estou aí até hoje. Aquela sementinha que foi plantada lá está aqui até hoje, estou aqui até hoje. Já se vão aí 24 anos, mas o pastor Onerício, nós falávamos ontem sobre o pastor Onerício, né, dele, Malvina, a irmã Isolina, o pessoal que é da antiga. Então, assim, para mim é uma honra tê-los aqui nesse lugar. Não se sintam constrangidos, não, tá? Nós estamos em família e Aleluia. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida aqui nesse lugar. E a igreja tem um recado para dar para as nossas visitas, que não são visitas, né? O que a igreja tem a dizer? Sejam bem-vindos. Essa é a casa do Pai. Jesus ama vocês. Aleluia. Deus abençoe. Queridos, nós temos culto na terça-feira, às 20 horas. Quinta-feira, culto de ensino. Nós estamos aqui. Cadê? Imprimiram o papel aqui do Instituto, não foi? Aleluia. Glórias. Amém. Aqui nós estamos com... Tem aqui o folheto dos cultos, né? E aqui atrás tem o Instituto Anadote. Tem sido
tremendo, tem sido bênção nas nossas vidas. O Senhor tem liberado na nossa igreja ensino, que é algo, eu comentei isso com a pastora Roberta, e isso é fruto e resultado de muita oração, de muito joelho no chão. Amém. Eu sempre venho pedindo para Deus, porque eu entendo pela palavra que a igreja de Jesus Cristo, ela não pode ficar sem conhecimento, sem ensino. Isso é base para nós, base para nós vivermos esse mundo e não esquecermos das orientações, das instruções, de tudo que Deus tem para nós, e que é algo tremendo, é algo muito, muito grande. E nós temos que estar envolvidos com palavra, com oração, com jejum. Nós temos que estar envolvidos com tudo que se refere ao reino de Deus. Então nós temos que manejar bem a palavra do Senhor. Não é só o pastor, não é só os obreiros, mas todos nós temos que manejar bem esta palavra. Amém? Amém. Então, depois, se quiser pegar ali, né, o panfletinho que tem os dias de culto e as informações do horário do Instituto Anadote, convide uma pessoa, convide uma vida para estar aqui na quinta-feira. Faça a diferença.